Cristo, um viajante do tempo. E se eu dissesse que Cristo não está preso ao tempo como nós estamos, que a sua obra ultrapassou passado, presente e futuro, e que a sua morte e ressurreição mudaram não apenas a história, mas também o destino de todas as dimensões da existência? Hoje vamos falar sobre Cristo, o verdadeiro viajante do tempo. Textos como João 1, do 1 ao 3, Colossenses do 1, 16 ao 17 e João 8, 58, fala o seguinte, que Cristo era antes que o mundo existisse. Cristo já era. Ele é o Alfa, o Ômega, o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Enquanto nós vivemos limitados ao relógio dessa dimensão do nosso calendário, Cristo sempre esteve fora do nosso tempo. Ele participou da criação, sustentou o universo e se revelou como o Eu Sou. Quando Cristo morreu, seu corpo esteve no sepulcro, mas a sua alma desceu às regiões inferiores da terra, ao Sheol, o mundo dos mortos. Ali estavam dois compartimentos, o lugar de tormento e o seio de Abraão, o paraíso dos justos. Foi ali que ele pregou aos espíritos em prisão, proclamando vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Cristo entrou em uma dimensão invisível e libertou os cativos que aguardavam a redenção por meio dele. Ele desfez a separação, levou consigo os santos do Antigo Testamento para a presença de Deus. A partir daquele momento, o paraíso já não está mais no seio de Abraão, mas diante do trono celestial. Cristo quebrou as correntes do tempo e das dimensões, abrindo o caminho direto para o Pai. Ele uniu o céu, terra e o domínio dos mortos sob a sua autoridade. Efésios 4:8, Isaías 61:1 e Apocalipse 1:18. O sacrifício de Cristo não ficou preso no nosso tempo cronológico. A cruz foi eficaz desde a fundação do mundo, desde o plano atemporal. O seu sangue alcançou os que creram nele, conforme os que creem hoje, e ainda salvará os que crerão amanhã. Em Cristo, o tempo se curva diante da eternidade, diante do Olam. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. Ora, que significa subindo, senão que antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios 4, 8 ao 9. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela, pouca, isto é, 8 almas se salvaram através da água. 1 Pedro 3, do 18 ao 20. Pois é por isso que foi pregado o Evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens no corpo, mas vivessem segundo a Deus em espírito. 1 Pedro 4, 6. Na mitologia nórdica,
A Yggdrasil é descrita como a árvore cósmica que sustenta os mundos. Suas raízes e galhos conectam diferentes dimensões, mundo dos homens, dos deuses e dos mortos. O eixo central é que mantém a ordem da criação. No Éden, Gênesis 2 ao 9 e 13 e 22, estava no centro do jardim a fonte de imortalidade, que é a própria árvore da vida. Em Provérbios é símbolo da sabedoria divina, e em Apocalipse 22:18 descreve a volta do centro na Nova Jerusalém, dando vida às nações. Cristo aponta justamente para a própria árvore da vida. Ele mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Assim como a Yggdrasil era vista como a ponte entre dimensões, Cristo unifica céu, terra e o mundo dos mortos. Efésios 1:10 Fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Colossenses 1:20 Reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Assim como os povos antigos viam a árvore como o eixo do cosmos, a cruz de Cristo se tornou o eixo da história. A árvore da vida no Éden foi guardada, ou seja, a madeira da cruz se tornou o acesso restaurado. E em Apocalipse, a árvore ressurge no centro da eternidade, na Nova Jerusalém. Cristo rompeu a barreira entre dimensões, venceu a morte e abriu o caminho para a eternidade. Ele é o viajante do tempo, mas muito mais do que isso. Ele é o Senhor do tempo, o Rei da eternidade e o Salvador de todos os que creem em seu nome.